Hoje eu quero falar com você que talvez esteja cansada ou muito cansada de tanta pressão que a vida traz, que a sociedade traz, e que você carrega um peso de ser o que acham que você deve ser o que você está sendo há muito tempo e tem medo de mudar, ou de você que está tentando ser algo para agradar alguém ou algumas pessoas ou um grupo, enfim. A gente acaba performando muito nessa vida e é uma maturidade muito legal, muito interessante dos 40 anos, que a gente finalmente entende que a gente não precisa ser nada além do que a gente queira ser. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre esse assunto que é muito interessante, que eu gosto muito, que eu trabalho muito na minha mentoria, que é essa coragem de ser o que se quer ser. A gente foi ensinada, de forma muito violenta, inclusive, a ser uma coisa só. E essa coisa só, essa pessoa única, né, de que não pode mudar quem se é, o jeito que se é, o que faz, ou até o cabelo, enfim. Essa coisa, vamos chamar de coisa mesmo, porque não é uma persona, né? Que a gente foi ensinada a ser e que a gente aprendeu que não se pode voltar atrás, que não se pode dar um passo para trás para recomeçar de novo, que a gente aprendeu que mudar é fracassar. E não é. Não é porque enquanto todo mundo tá te assistindo, fazendo tudo que você faz na sua vida, a maioria sente até um pouco de inveja e gostaria de poder fazer o mesmo, mas é claro, as limitações internas não permitem. Então vamos trabalhar essas limitações internas. O ponto mais importante é que a gente reconheça que a gente foi colocada nesse lugar, nessa caixinha, nessa posição de ser uma mulher que dá conta de tudo, de todos e de si. E isso já é muita coisa. E perceba que o dar conta de si fica por último, não é? Fica sempre por último e a gente tá sempre muito cansada na hora de dar conta de si. E quando chega lá, a gente já não tem mais forças e a gente também não tem ninguém para dar a mão. Porque tá todo mundo bem cuidado e ninguém que precisa mais da gente não precisa ficar do nosso lado. É claro que eu estou falando isso de uma forma muito geral, muito de como nós fomos criadas, né? Para quem nasceu ali no começo dos anos 80, 80 e poucos, até o final dos anos 80 também, era uma educação muito diferente do que é hoje, né? A gente repetia, a gente não, nossos pais, nossos avós, repetiam padrões sem consciência nenhuma de que aquilo talvez fosse errado. Então foram padrões repetidos de forma violenta, de forma de muita escassez de afeto e de forma solitária também, né? Porque a gente tinha que se virar a maioria do tempo. E hoje em dia já se vê a educação e o afeto de uma forma muito diferente do que era naquela época, nos anos 80 e 90. Então a gente tem que quebrar esse padrão hoje e eu acredito que a gente começa quebrando o padrão na gente. Eu falo aqui, claro, de uma posição de uma mulher que não tem filhos, que optou por não ter filhos. Então, para mim, pode ser um pouco mais fácil do que para outras mulheres que têm 1, 2, 3 filhos, enfim, dá muito trabalho. E é uma vida muito solitária também, porque eu sei, eu tenho grandes amigas que têm filhos e que é muito complicado. Então a gente se fica ali, a gente se coloca num lugar de estar muito solitária e dar conta de coisa que seriam para 3 ou 4 pessoas fazerem. E aqui a gente entra numa posição de olhar muito para dentro, sabe? Essa coisa que eu falei de a gente começar a quebrar o padrão com nós mesmas.
É porque quando a gente se pega em uma forma mais violenta de ser, mais abrupta, né? Assim, mais sem tanta atenção, a gente acaba sendo de uma forma que a gente não precisaria ser. Não vou dizer não deveria, né? Mas assim que não precisaria ser. A gente pode se tratar com muito mais amor, com muito mais autoafeto, né? Porque a gente sempre acha que o afeto é para o outro, para as outras pessoas. Mas o afeto é muito nosso também. O afeto é muito assim, o que que eu faço por mim? O que que eu dou para mim? Como que eu sou o meu próprio afeto? Então a gente pensa num autocuidado de uma forma mais saudável até, né? Porque o saudável, ele tá em muitas camadas no nosso corpo. Então, por exemplo, a pressa, quando a gente tá fazendo alguma coisa por nós mesmas. A gente precisa ter essa pressa o tempo inteiro? Isso eu quero que você me responda mesmo. Coloca aqui nos comentários o que que você acha disso, porque esses dias eu compartilhei um vídeo. Não era meu, mas eu vi, achei o máximo e minhas amigas vieram correndo, minhas seguidoras, assim, correram comentar. Tipo, quando percebe que tá sendo assim, para. Que é assim, você vai lavar o cabelo, você tá lavando tudo com muita pressa. Aí você vai escovar os dentes, você machuca a gengiva, bate a escova. Ou você vai cozinhar e faz tudo uma loucura, 10 coisas ao mesmo tempo. Porque você tem que ouvir alguma coisa, ou que assistir outra coisa, ou que dar atenção pra alguém, ou não sei o que, tem que ir lavando a louça, preparando e tal. E na hora de comer a mesma coisa, tudo com pressa. E daí de repente você para assim e. Pera aí. Eu tenho 20 minutos pra almoçar, deixa eu almoçar dentro dos meus 20 minutos. Ou eu tenho 15 minutos pra tomar banho e pentear o cabelo e lavar. Não preciso fazer em 7, né? Na metade do tempo. Às vezes a gente tem muita pressa porque a gente tá muito cansada. E a gente quer descansar. Então, quando a gente se percebe sendo assim, tão acelerada num processo de cuidar de si, a gente tem que parar e falar pra si mesma: tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho o direito de tomar o meu banho com calma. Eu tenho o direito de fazer a minha comida com calma. E assim para outras várias coisas na vida. Você pode inclusive caminhar com calma, porque eu era assim e eu vejo muitas mulheres que não conseguem caminhar com calma, que é um passeio, vamos dizer assim, né? Se a gente tá ali passeando, observando a rua e tal, ou com o cachorro, né, levando para passear, a gente não precisa ter essa pressa. A hora de correr é a hora de correr. Você vai lá, põe um tênis bom para corrida, uma roupa confortável e vai correr. Aí é outra história. Mas a vida não é uma maratona. A gente não precisa estar nesse lugar o tempo inteiro. Então eu quero muito recordar para você que você tem o direito e o dever de cuidar de si com calma, com serenidade. E quebrar esse padrão com você mesma de que a gente precisa estar sempre performando, sorrindo quando não tá legal, saindo quando queria ficar na cama encolhidinha, mostrando que tá bem quando na verdade tá com muita dor. Várias coisas assim. Às vezes a gente tá muito triste também, né? Tristeza profunda. Às vezes a gente tá em luto. Então, ficar fingindo uma coisa que a gente não está sendo, não é nem o que a gente não é, mas o que a gente não está sendo. Porque a gente vai mudando, né? A gente vai muitas vezes na vida indo e vindo do que nós estamos, né? Então, a gente tem que colocar ali pera, eu tenho esse direito. E, partindo para uma coisa maior, nisso tudo, a gente tem o direito de voltar atrás. Sim, a gente tem o direito, sim. A gente pode voltar ao que era, a gente pode voltar para a cidade que estava, para a casa que morava, a gente pode ir embora, a gente pode recomeçar, a gente pode mudar totalmente o nosso estilo de se vestir ou de usar o cabelo, ou mudar tudo completamente, não só na estética, né? Não só na parte externa, mas na parte interna também. E isso incomoda as pessoas.
Isso incomoda, é claro que incomoda. E é aí que você tem que praticar o desapego. Porque quem se incomodar com a sua mudança é porque não tá a favor de você. Sabe como? Se alguém achar ruim, ficar te julgando ou te desmerecendo, cara, essa pessoa assim, ó, sabe, será que ela merece estar na sua vida? Será que essa relação é saudável e é, assim, o que nós merecemos? Porque, sabe, a metade da vida já passou, em média, né? Então, daqui pra frente, a gente vai ficar aceitando relações assim, coisas que não nos suprem, ou coisas que nos deixam pra baixo, coisas que nos entristecem. Não é mais hora disso. Não é mais hora. 40 a mais é hora de você colocar assim, ó, é isso que eu quero. E é isso que eu vou admitir na minha vida. O resto eu vou pensar depois, mas provavelmente eu não vou aceitar. Por quê? Porque deu muito trabalho chegar até aqui, gente. Como deu muito trabalho para você chegar até onde você tá hoje. E se deu todo esse trabalho, você vai desperdiçar? Jura? Admitindo o que não tem valor, admitindo migalhas, aceitando pouco? Não tem como, né, gente? A gente tem que olhar para nossa trajetória e honrar ela. E também honrar as nossas dores, porque esse é o preço maior que a gente paga para se transformar, para ser quem a gente quer ser. Porque dói, muitas vezes é muito solitário até. Muitas vezes a gente entra num luto, que é um luto de quem nós éramos. Posso até contar para vocês, confidenciar uma coisa para vocês, que ontem eu tive uma consulta médica e vou até dizer, né, era um reumatologista. Ele realmente não tem que ouvir meus sentimentos ou emoções, né? Mas eu fiz uma lista para eu não esquecer dos sintomas que eu tenho sentido. Aí eu fiz essa lista para mim, sabe? Para eu antes de terminar, peraí, deixa eu ver se eu falei tudo, né? E sabe o que eu escrevi na folha, assim, bem no topo? Eu escrevi assim, ó, saudade de quem eu era. Você já sentiu saudade de quem você era? E isso, às vezes, é um luto, porque a gente tem que se readaptar e entender que aquela versão não existe mais. Ali, no meu caso, eu tava falando pelos sintomas. Então, assim, eu tenho saudade de não sentir nada daquilo, mas eu não tenho saudade de quem eu era, porque eu honro muito o lugar que eu cheguei e foi muito difícil chegar até aqui, até porque não tinha tantas informações, a internet não era essa coisa tão maravilhosa de informações e de conteúdos que você pode escolher o que você quer, que nem é hoje. Você pode escolher assistir um vídeo como esse, que é um vídeo calmo, sem grandes edições, sem sensacionalismo. É um vídeo para te ajudar a crescer, é um vídeo para te ajudar a se desenvolver, a evoluir como mulher, como pessoa, como adulta, como uma pessoa madura. Então a gente tem esse luto, então já se prepara, porque se você tá nessa fase de transição, se prepara, porque o luto vem também como uma saudade de se reconhecer, sabe? De você olhar assim e falar, nossa, cadê aquela? E é assim, gente, eu não tenho nem fotos mais de mim antes. Fotos, eu tinha muitas, eu tinha uma mala cheia assim de fotos impressas, porque eu sempre amei muito fotografia. E eu fui fotógrafa, inclusive. Então, essas minhas versões eu honro muito, mas eu não quero ficar carregando o que for pesado, entende? E eu não quero que você carregue também. Eu quero que você olhe para tudo como uma pessoa minimalista. Eu preciso carregar isso? O que isso me faz sentir, né? E aí, isso eu não preciso carregar. E vai, e tira da sua vida. Agora, o que for bom, o que for assim, ai, isso foi muito legal, gostava dessa época. Isso você guarda com você, guarda no seu coração, guarda na sua mente. Mas vamos tentar ser mais leve, mais saudável com nós mesmas. Porque tudo que foi ensinado pra gente foi ensinado de forma muito violenta, muito
gente, muito assim, ó, me chateia, até me entristece, porque eu trabalho com muitas mulheres na mentoria e eu vejo sempre isso, porque a gente tá nessa faixa dos 40 a mais, ou perto dos 40, e a gente tá enraizada naquilo que a gente aprendeu, que a gente não pode mudar, que a gente não pode deixar ninguém para trás, ou que a gente não pode cuidar de si, porque primeiro tem que cuidar do outro, da outra. E não é assim. A gente tem que se colocar em primeiro lugar. É como a analogia das máscaras cairão automaticamente, né, no avião. Se você não colocar a sua máscara primeiro, você não salva ninguém. Então a gente, quando viaja, vê isso e aprende essa analogia e fala: caramba, é muito assim. Porque se você não cuidar de você, o que sobra? Não é mesmo? Tem que sobrar. E não é nenhuma sobra, né? Você tem que estar inteira. Inteira. Quando você está inteira, você cuida melhor de si, cuida melhor dos outros, cuida melhor do seu futuro até, né? Da sua saúde de forma geral. E nós temos que pensar no futuro, lógico, porque a gente está vivendo em tempos que estamos vivendo cada vez mais. Então, considerando aqui que nós já estamos na metade da vida e passa muito rápido, então a gente tem que pensar nisso, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar do que a gente está fazendo, do nosso estresse, porque ele faz tão mal. Nossa, o estresse é muito negativo. E a gente vai achando o que faz bem pra gente, vai honrando isso. E eu já deixo aqui a indicação. Super, não posso deixar de falar nisso, da minha mentoria, que é algo que eu gostaria muito de ter tido anos atrás. Quando eu era aquela mulher que queria uma transformação. Eu me transformei algumas vezes na vida, assim. Mas eu lembro que quando eu fiz 30, eu senti assim, tipo, uau, fiz 30 anos, sabe? E eu sempre fui mais madura, assim, do que a galera que eu convivia, assim. E me sentia meio deslocada até. Eu sempre gostei das senhorinhas pra conversar, sabe? Pra estar junto, enfim. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu me sentia super diferente, mas eu ficava assim, mas o que mudou? E realmente mudou muita coisa. Naquela época eu mudei de profissão, eu mudei de comportamento, eu mudei de hábitos, muitas coisas, e isso foi se construindo, né? Então, aos 31 anos eu tive um luto muito profundo, então isso também me transformou bastante, inclusive pela posição de ter, que nem eu falei antes, de ter que mostrar que tá bem quando não se está. Eu estava destruída e mesmo assim eu trabalhei muito. Eu não pude viver o meu luto de forma saudável, sabe? Como a psicologia mostra, ou como estudos mostram, que a dor passa, o trauma passa mais rápido. Mais rápido não, mas de um jeito mais orgânico, mais natural, do que ficar com aquele luto ali que não foi vivido. E aos 35, eu abri a minha empresa na rua, com toda a coragem, sozinha, com muito machismo em torno de mim, perguntando quem era o dono da empresa, como se eu fosse só a confeiteira. Então, assim, gente, essa época é uma época de se transformar e de se olhar para o futuro, olhar para frente e pensar quem que eu quero ser. O que eu quero ser ali quando eu chegar lá. Não vou dizer para você igual, daqui 5 anos, como você se vê. Porque daqui 5 anos é um piscar de olhos. Daqui 5 anos a gente vai estar se transformando ainda. A gente pode se imaginar nessa transformação, claro. Eu acho muito saudável esse exercício. Mas vamos se imaginar assim: quero estar cuidando de mim, quero estar plena, quero estar com saúde, quero estar vivendo um bem-estar assim, ó, como nunca vi antes. Então tem muita coisa legal. E a mentoria, eu trabalho todos esses aspectos. Ela é individual, então antes da gente começar eu faço toda uma adaptação assim, ó, bonitinha pro momento e pra pessoa, do jeito que a gente vai trabalhar juntas. Mas eu vou ajudar muito guiando e muito assim, ó, com experiência, com a posição de quem já viveu muitas transformações e que hoje já consegue ajudar a fazer novas transformações, porque eu quero que o mundo seja cheio de mulheres transformadas e
todas confiantes de si e todas maravilhosas ali, sabendo que isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, porque é nosso direito, sempre foi e é cada dia mais um direito nosso, saber o que a gente quer, o que a gente não quer. Chega dos ensinamentos antigos, chega. Vou deixar o link da mentoria aqui embaixo. Conheçam, qualquer coisa me chame também para conversar melhor. E fica aqui a pergunta: o que você gostaria de mudar em você hoje? Qual padrão você quer deixar de repetir? Qual hábito também pode ser? Qual hábito você não quer mais fazer? Seria pressa? Vamos ver, me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês, como vocês estão vivendo e conversar com vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.